Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel, mais um vídeo do canal do Biel Maria. E sim, chegamos ao último vídeo de análise pós-jogo em casa, porque domingo ainda temos mais um, domingo tem a última rodada do nosso Brasileirão. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo nessa reta final de Corinthians, que foi a reta que importa, né? De fato, esses foram jogos importantes, então cobrimos 100% da história do Corinthians no Brasileirão 2024. Então, muito obrigado a todos. Já vou começar os agradecimentos hoje por todos vocês que me acompanharam nessa reta final de ano, né? Infelizmente o canal começou um pouquinho tarde, assim, né? Já no fim do campeonato, mas vem aí 2025, e se São Jorge quiser, se Deus quiser, e se o Corinthians fizer um bom trabalho, torçamos para isso. Tem tudo para ser um muito bom ano, com um bom técnico, com bons jogadores e uma boa perspectiva aí, né? Se o nossos queridos conselheiros e clube social do Corinthians, etc., não quiserem atrapalhar, como sempre. Mas foi muito bom acompanhar o Corinthians nessa reta final de ano. E mais uma vitória, obviamente, vocês já viram ontem. Ontem, para quem não viu no Twitter, no caso que eu especifiquei, né, o famoso X. Eu cheguei e era 10 horas da noite quase. Eu ainda não tinha jantado, eu ainda fui tomar banho e terminei de ver o jogo, ou seja, ia ficar muito tarde para gravar o vídeo, dar aquela editada e postar. Muito provavelmente ninguém ia assistir na hora, ia perder um pouco do impacto do vídeo, né? Da divulgação e tudo mais. Então decidi para fazer hoje de manhã. Perdão, esse pequeno atraso, não é um atraso muito grande, mas um pequeno atraso. Mas tá aqui o vídeo, como prometido, como esperado. Vamos falar dessa mais uma vitória, a 8ª vitória seguida do Corinthians para estabelecer esse novo recorde do Coringão aí no Campeonato Brasileiro. Nunca na história o Corinthians conseguiu 8 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, então realmente é histórico. A gente falava meio brincânico, oh meu Deus, eu tô ficando maluco com as palavras juntadas e inventadas já. A gente ficava um pouco brincando, né, falando disso de, vamos para a história, é a história sendo feita, e dessa vez foi de fato a história sendo feita, né? O Corinthians foi muito bem, conseguiu emplacar essa 8ª vitória seguida, algo que nunca aconteceu agora. Ainda tem mais uma rodada aí, vai que a gente consegue a 9ª. Porém, hoje, se o Cruzeiro perder, o Corinthians já garante essa vaga para a Libertadores do ano que vem, que é basicamente o ápice do ano. Obviamente que o Corinthians sempre tem que se contentar em ganhar título, né? Mas como um ano que começou muito ruim para a gente, com certeza escapar do rebaixamento com várias rodadas de antecedência e ainda emendar uma sequência inacreditável para chegar na Libertadores é algo que nem o mais otimista corintiano esperava, e que bom que aconteceu, e que bom estamos aqui. Que bom que tudo deu certo, e de uma maneira incrível que deu certo, né? Não foi nem aquele famosos trancos e barrancos corintianos, né, que a gente conhece, né, na raça, como sempre, no sofrimento. Teve sim um pouquinho de sofrimento nesses jogos que a gente teve, né, contra o Vitória, contra o Criciúma, contra o Palmeiras, né, mesmo contra o Cuiabá, contra o Atlético Paranaense também, enfim. Basicamente todos os jogos aí a gente teve um pouquinho de sofrimento, acho que tirando contra o Vasco e o jogo de ontem que a gente não sofreu nem um pouquinho, e realmente os outros jogos teve um pouquinho de sofrimento, mas não foi aquele jogo que o Corinthians precisou arrancar o gol no último segundo, ou um empate heróico, né, enfim. Foi realmente 8 vitórias muito conscientes do Corinthians, e que o Corinthians jogou o melhor, basicamente, nos 8 jogos, né, não teve nenhuma vitória que você falou, opa, essa vitória aqui foi meio na cagada, né, achamos um gol, achamos 2 gols, o adversário perdeu gols inacreditáveis, o Hugo fez defesas incríveis. Não, realmente foi jogos que o Corinthians foi melhor e mereceu a vitória, querendo ou não. Mas vamos falar desse jogo, então já deixa o like, já se inscreve, já comenta aí sua opinião, fala se você vai sentir saudade do Corinthians 2024, né? Com certeza eu vou acabar sentindo, principalmente por conta dessa reta final, né? Do começo a gente não fala, né? Vamos falar só desse segundo semestre, principalmente, né? Porque a gente teve emoção, teve reviravolta, teve classificação, enfim, a história. E, obviamente, garantimos a vaga na Copa do Brasil com a vitória de ontem, né? A Libertadores ainda não está 100% garantida, está muito, muito bem encaminhada, mas a da Copa do Brasil já está garantida, inclusive na terceira fase. A gente entra na terceira fase, né? Nem na primeira. Ou seja, já poupa aí mais 2 jogos do calendário, né? 2 jogos a menos no calendário para desgastar os jogadores e tudo mais. Enfim, vamos lá. Primeiro tempo, vamos começando no primeiro tempo, né? Obviamente, sempre começando no começo. Primeiro tempo, o Corinthians foi bem, foi muito bem, né? Acho que foi melhor no segundo tempo, né? Quando o Bahia já estava praticamente mortinho na partida, mas no primeiro tempo foi bem também. Eu tava encontrando os espaços, o Alberto estava conseguindo as finalizações dele. Até que saiu o gol, né? Ali aos 11, 12 minutos, numa jogadaça do Carrilho, porque, poxa, o Carrilho ontem foi masterclass do Carrilho, né? Foi uma masterclass de basicamente todo mundo ali do meio campo, né, principalmente dos dois. O Garro jogou muito bem, não contribuiu nem com o gol, nem com a assistência, né, algo raro para ele, mas de fato também fez um bom jogo, mesmo não dando gol nem assistência.
Já o Ranieri também, até o Ranieri deu algumas saidinhas de bola, né? De fato, ele tá melhorando o Ranieri, mostrando que de fato ele é o titular dessa equipe, mesmo gostando, por exemplo, do José Martins, né? Um cara que vai ser legal para ter no banco, né? Às vezes, quando o time precisar segurar algum resultado, o Ranieri tiver pendurado já e ele não tiver, por exemplo, tá com o cartão amarelo, coloca ele para dar aquela matar, né? Que nem ele adora falar. Então, vai ser útil sim, mas mostrando, o Ranieri mostrando que é titular, tem mais aquela. Tem um trato melhor com a bola, né? Não consegue sair jogando melhor, consegue achar bons passes, algo que o José Martins não consegue muito. Ele é muito bom na mordida, né? Ele morde muito. Mas realmente na saída de bola, nos passes, o venezuelano deixa muito a desejar, diferente do Ranieri. Enfim, aos 2 minutos, jogadaço, Carrilho retomou a bola, aquela bela antecipada que ele costuma fazer, né? Fez muito bem isso no jogo de ontem. Fora outras coisas, né? Como eu disse, foi masterclass do Carrilho ontem. Conseguiu antecipar muito bem. Colocou o passe com um pouquinho de força pro Yuri Alberto, mas o Yuri, como tá na fase iluminada, como ele é protagonista do Brasil, do time do povo, ele conseguiu dominar aquela bola, deu uma amortecida e acertou um belo passe pro Memphis. O passe foi um pouquinho longo, mas mesmo assim o Memphis conseguiu pegar, botou na frente, e obviamente quando a fase é boa, tudo ajuda, né, rapaziada? Ele chutou, a bola foi prensada, foi desviada, e acabou encobrindo o goleiro do Bahia. E aí é 1-0 já, o Corinthians já estava melhor, já merecia esse gol, e já pressionou ainda mais o Bahia, que ia precisar pelo menos do empate, né? Obviamente o Bahia ia precisar do empate para continuar à frente do Corinthians, porém isso Porém, isso podia ser perigoso, né? Porque se o time do Bahia se jogasse muito para ataque, a gente sabe como o Corinthians retoma a bola, toca passes muito rápido, acha esses espaços. O Corinthians até conseguiu chegar mais uma vez, né? Teve uma baita jogada ali que terminou com o Memphis passando para o meio, né? Na verdade, com o Garro passando para o Memphis chutar, a bola acabou saindo ali pelo lado, né? Não pegou muito bem na bola o Memphis, mas realmente sai aquele gol. É um baita golaço, porque a construção foi linda. De fato, não foi um chute, não seria golaço pela forma como ele chutou, se a bola foi no ângulo ou não, mas sim pela construção, né? O Corinthians construiu muito bem aquela jogada, desde o campo de defesa. Algo muito bonito de se ver, realmente. E infelizmente o Memphis não acabou chutando muito bem, mas, poxa, os 2 gols que ele já fez, obviamente, até apaga esse gol que ele supostamente perdeu, né? Que seria um baita golaço. Mas, enfim, lindo gol, ó, linda chance, linda jogada. O Corinthians diminuiu um pouquinho o ritmo na partida, né? Porque estava conseguindo administrar bem, o Bahia até pressionava um pouquinho a saída de bola, conseguia retomar algumas bolas, isso de fato colocava um sinal de alerta em mim, colocava um sinal. Perdão, rapaziada. Colocava um sinal de alerta na torcida, no estádio, na torcida que estava em casa, no próprio Ramon Dias. Mas, de fato, o Bahia não conseguiu aproveitar essas oportunidades de bola retomada, né? Era muito difícil conseguir trocar passes. A defesa estava muito bem conjunta, né? Acho que o Bahia conseguiu passar 2 vezes somente, que a bola acabou desviando indo para escanteio, e uma do gol anulado, que bem anulado, obviamente. Então, realmente, a equipe do Bahia conseguiu infiltrar muito poucas vezes a defesa do Corinthians no primeiro tempo, porque no segundo tempo foi nulo. Mas no primeiro tempo teve ali alguns bons momentos, né? Acho que ali depois dos 30 minutos, durante uns 10, 15 minutos, a equipe do Bahia foi melhor. Aí eu vou ter que admitir isso. Conseguiu dominar um pouquinho o Corinthians, conseguiu trocar mais passes, conseguiu ter mais a posse de bola. A gente não conseguia ficar muito com a bola no pé, né? Isso até acabou me irritando um pouquinho, confesso, porque eu sou a favor da ideia de gastar o tempo, né? Encontrar os espaços tocando passe, né? Não ficar totalmente se defendendo. Mas o Corinthians se defendeu muito bem, não tem como reclamar. Obviamente, o jogo foi 3-0, ou seja, o Hugo Souza não sofreu gol, a defesa não teve nenhum erro crasso, nada disso, nenhum erro de marcação, nem de posicionamento. Teve só no gol anulado, né? No gol bem anulado. Então, de fato, mas obviamente, como eu disse, foi anulado, então não entra na estatística. Mas o Corinthians conseguiu segurar bem nesse momento que o Bahia foi melhor. Foi pouquinhos minutos, como você pede. Num jogo de, sei lá, 100 minutos, por exemplo, que teve 6 de acréscimo no primeiro tempo e 4 no segundo, mais 90, 100 minutos. O Bahia foi melhor em 15, ou seja, muito pouco, 15% do jogo somente o Bahia foi melhor, o Corinthians foi melhor em 85% do jogo. Então, de fato, o Corinthians mereceu essa vitória, mereceu demais. E no finalzinho do primeiro tempo, uma rápida tomada de bola ali do Memphis, né? Muito esperto o holandês. Se no jogo passado eu acabei criticando ele, né? A torcida como um geral, que ele não estava muito atento, estava meio sem ritmo, né? Até porque ele ficou 10 dias sem jogar bola.
de fato, agora ele já com o ritmo já dos treinamentos do jogo passado também, já estava bem melhor, já estava ajudando muito o time no ataque. Ele ainda errou alguns passes, é verdade, poderia ter acertado alguns passes que daria em situações de ataque do Corinthians, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas, como eu disse, né, o cara fez 2 gols, jogou muita bola, não tem nem como criticar por isso. Não tô criticando, rapaziada, só uma ressalva que não afeta em nada a nota dele ou o desempenho ótimo que ele teve. Conseguiu desarmar essa bola, achou o Garro, depois o Garro devolveu para ele, e ele já meteu aquele passe pro Yuri Alberto. Obviamente, a bola, eu tinha no primeiro momento, né, quando a gente sabe que não vai sair o gol ainda, achei que foi uma bola muito na diagonal, achei muito estranho o passe. Eu falo, putz, mas essa bola aí, será que o Yuri consegue fazer gol? Mas aí eu duvidei, me perdoe, Yuri Alberto, duvidei de sua capacidade, duvidei do artilheiro do Brasil. E tudo bem que o goleiro deu aquela contribuída, né? Saiu muito mal do gol, mas de fato, cara, não dá nem para criticar, não dá para tirar mérito nenhum do Yuri Alberto, porque realmente aquela finalização, por incrível que pareça, mesmo o goleiro saindo muito mal do gol, é difícil de fazer, né? Porque querendo ou não, o cara tá indo para lá pro lado da rede, né? Pro lado do campo, não tá de cara pro gol. Por exemplo, aquele gol que ele fez contra o Inter, né, o primeiro, que ele tava de lado, né, não tava frontalmente ao gol, mas ainda tinha um ângulo. Dessa vez, o ângulo tava quase se fechando, o goleiro tava saindo meio errado do gol, mas ele tava meio que na diagonal do gol, assim, né, então realmente é meio difícil de fazer aquele gol, e ele conseguiu com um toquinho por cima, né, como eu disse, o goleiro ajudou, mas porém não era tão fácil assim. Então, de fato, o Alberto tem muitos méritos, tem sim a parte do goleiro não ter saído pessimamente, mas, né, o Corinthians mereceu esse gol, o Uri Alberto mereceu esse gol agora, de fato, para igualar o Pedro aí, né, como artilheiro do Brasil, mas como o Uri Alberto tá jogando, a gente considera o Uri Alberto, dane-se. Se não gostou, reclama aí, chora embaixo. Mas, de fato, tem mais um jogo aí para o Uri Alberto fazer pelo menos mais um golzinho, aí sim se tornar, de fato, o artilheiro do Brasil isolado. Então, tomara que ele consiga fazer pelo menos um golzinho no próximo domingo. E 2-0 já pro intervalo, o Bahia que foi um pouco melhor, né, antes do gol do Corinthians, né? Quando o Corinthians fez o segundo gol, o Bahia estava até melhor, estava conseguindo trocar melhores passes e tudo mais, mas realmente com esse segundo gol matou a equipe do Bahia na partida. No segundo tempo, o Rogério Ceni até voltou com algumas mudanças aí do intervalo, um time um pouco mais ofensivo, tirou lateral, colocou ala, colocou ponta, mas o Bahia conseguiu ser pior ainda no segundo tempo, porque se no primeiro tempo, como eu disse, teve esses minutinhos aí que o Bahia foi melhor, no segundo tempo de jeito maneira, o Corinthians tomou as rédeas desde o começo, já poderia ter poderia ter ampliado o placar, logo ali no primeiro minuto, né, que a bola sobrou no pé do Bidu, ele chutou, mas o zagueiro travou, acabou indo para escanteio. Depois teve outra finalização do Bidu, numa bola sobrada ali que o Yuri Alberto tentou colocar para o Memphis, já acabou sobrando no pé dele, ele chutou muito bem, acho que ele até tentou buscar o ângulo oposto, mas acabou indo nesse ângulo e o goleiro fez uma baita defesa. E acho que na sequência desse escanteio, inclusive, né, desse segundo chute do Bidu, o Memphis recebeu a bola, sofreu a falta ali no lado da área, né, no famoso lado da área, literalmente do lado da área, quase, né, dentro da área, né, aí seria pênalti, mas do lado da área, ele acabou sofrendo essa falta. E, cara, sinceramente, vou te falar que ele já estava sentindo a batida do Memphis dali. Falei, putz, esse cara vai meter pro gol e vai fazer um golaço. Só que, obviamente, não falei isso para não dar aquela famosa zicada, né? Vai que você fala e dá uma zicada, né? Aí eu fiquei lá na minha, quietinho, assistindo o jogo no ônibus, no busão. Nessa hora eu tava no busão indo para casa, assistindo o jogo. Não podia comemorar muito, né, obviamente. Mas aí meteu um tirambaço, né? O goleiro do Bahia só percebeu que a bola tinha ido pro gol depois que ela já tinha entrado. Ele até fez, tava ali preparado, né? A bola passou ali. Aí quando ele pulou para trás para tentar agarrar a bola, filho, já tava lá dentro, não adiantava nada, pode chorar, pode reclamar, é 3-0, é vitória garantida. Aí já era praticamente muito difícil, impossível do Bahia buscar pelo menos um empate. A gente finalmente ultrapassava eles, né? Agora a gente está 3 pontos na frente do Bahia, como eu disse, ainda não está garantido 100% na Libertadores, mas está 99%, 98% lá. Hoje, se o Cruzeiro perder, a gente já garante essa vaga matemática, aí fica tranquilinho, mas na última rodada é só um empate com o Grêmio, que provavelmente já vai estar brigando por nada, né? Principalmente se eles ganharem essa rodada, apesar do jogo ser difícil, né, contra o Vitória, mas um empate já garante pelo menos uma vaguinha na Sul-Americana aí pro Grêmio, né? Não tem chance de Libertadores. Então a chance do Grêmio na última rodada ir jogando por nada. E a gente só garantiu um pontinho, é muito provável, né? Além de que, considerando outros resultados, né, como por exemplo, o Cruzeiro joga hoje pro Palmeiras, se perder,
como eu já disse, o Cruzeiro perdeu quando já está classificado. E na última rodada joga com o Juventude fora. Se o Juventude perder hoje para o São Paulo, ainda tem uma chance de rebaixamento, por exemplo. Então, provavelmente o Juventude, isso se Criciúma e Fluminense ganharem, por exemplo, a rodada também, né? Então, provavelmente o Juventude possa ir para a última rodada precisando ganhar. E o jogo é lá no Sul, né? Lá em Silent Hill. Ou seja, a chance é de fato muito pequena aí do Corinthians acabar perdendo essa vaga na Libertadores. Não querendo zicar, né? Por favor, por favor. Mas, né? Vamos ser realistas, né? Tá todo mundo dizendo isso, todo mundo pensando. É realmente muito difícil que não aconteça. O Corinthians só precisa de um ponto contra um adversário que não vai estar lutando por muita coisa. E ainda tem N fatores que podem ajudar o Corinthians, mesmo se, por exemplo, acontecer uma tragédia e a gente perder para o Grêmio na última rodada. Então, realmente, é bem difícil imaginar que o Corinthians vá ficar de fora da Libertadores. Como eu disse, depois do terceiro gol, o Corinthians até teve mais a posse de bola, ficou mais com a bola, trocou mais passes, teve até aquela famosa briga, né? Que o Gustavo Henrique chegou empurrando todo mundo, vamos meu zagueiro, chegou empurrando todo mundo, brigando com todo mundo, tomou o cartão, não joga a última rodada, né? Tava pendurado. Mas ele é um desfalque que a gente deixa passar, porque ainda tem 2 zagueiros no banco, tem o Kaká e o Felix. Então, provavelmente vai jogar o Kaká. Então, realmente, muito bom. Muito bom ver que a galera briga também no Corinthians. Não briga só em campo, briga na mão também. Tem que ganhar na porrada, tem que ganhar no campo e na porrada. Não tem jeito, não pode perder nenhum dos dois. Mas enfim, aí o Ramon Dias promoveu algumas entradas, entrou o Coronado, entrou o Thales Magno e tudo mais. O Corinthians não chegou a fazer mais nenhum gol, infelizmente, por mais que eu quisesse vingar o 5-1 do ano passado, acho que todos nós, né? Mas acabou não fazendo nenhum gol a mais, infelizmente. O Coronado até tentou, né? Fez um chute ali que quase encobriu o goleiro, já nos acréscimos, já o goleirão fez uma baita defesa. O goleiro do Bahia ainda fez 2 boas defesas, né? Esse do chute do Bidu, que eu disse, e esse chutaço do Coronado. Poderia ter sido um 5-0 aí se ele não tivesse defendido. O Corinthians foi melhor, mereceu os 3 pontos. E tá merecendo toda essa arrancada, rapaziada. A gente sofreu muito durante o ano todo. O já rebaixado Corinthians tá a praticamente os 2 passos na próxima Libertadores. É pré-Libertadores, é verdade, ainda não é Libertadores de fato. Mas como todos juntos, como um só, a gente vai lá, vamos chegar lá, uma glória eterna ano que vem. Cara, sinceramente, esse time do Corinthians é um bom time. Bati no microfone de novo. É um bom time. Aí, vamos sonhar. Torcedor sempre sonha, né? Não tem jeito. Mas é isso. Um beijo. E agora vamos para as notas. Não sei porque eu falei um beijo, mas um beijo sempre. Um beijo sempre. Vamos para as notas agora, rapaziada. Desse último jogo em casa do Corinthians, 3-0 em cima do Bahia. Bora lá, rapaziada. Então, galera, tamo aqui com as notas do Corinthians no jogo de ontem, 3-0 em cima do Bahia. Começando pela defesa, obviamente, o Hugo Souza nem sujou o uniforme. No gol que ele tomou, obviamente, no gol bem anulado, né? Ele tomou, não tinha culpa nenhuma, mas fora isso, não fez nenhuma defesa, de fato não fez nenhuma defesa. Ele acabou só, todas as bolas que vinham no gol, ele fazia aquela famosa encaixada, né? Sem perigo nenhum. Nota 6 para ele aí. Nota 6 só porque realmente ele não trabalhou, rapaziada. Eu não queria dar nota 5 porque seria muito injusto. Então, nota 6 aí para ele. Nota 7,5 pro nosso querido Mateuzinho. No segundo tempo, achei que ele melhorou bastante. No primeiro tempo, eu não achei ele muito bem em campo, não. Achei muito nervoso, errando na saída de bola, né? Errou muito espaço, a marcação não estava encaixada. Mas no segundo tempo ali ele conseguiu muito bem, participou bem do ataque, né? Ali, principalmente depois da entrada do Romero, que eles trabalharam muito bem juntos, tentou alguns cruzamentos, tentou alguns passes e realmente melhorou o Matheusinho no segundo tempo, 7,5 para ele. Nota 8,5 para o André Ramalho, de fato vem melhorando nos últimos jogos, o André Ramalho não tem nem o que dizer. Não vou pegar no pé dele, que nem muita gente pensa que eu pego no pé dele, que eu sou hater dele, mentira. Eu gosto de você, André Ramalho. Para mim, você é o zagueiro mais confiável do Corinthians. Enfrentou uma fase muito ruim, né? Alguns jogos passados, mas agora já vem retomando, já faz uns 3, 4 jogos que ele a cada jogo vem melhorando. E hoje foi mais um jogo, e ontem foi mais um jogo que ele acabou jogando muito bem. Nota 8,5 pro nosso zagueirão. Nota 8 pro Gustavo Henrique, principalmente por causa da porrada. Mas no jogo ele também foi bem tranquilo, né? Não sofreu, não acabou sofrendo dribles, até realmente conseguiu sair muito bem de cabeça, conseguiu uns desarmes por baixo, até achou alguns passes na saída de bola, né? Ele que não é um cara muito do passe, de acertar passe, né? O famoso zagueiro líbero, né? Mais um zagueiro posicional mesmo. Conseguiu achar alguns passes, boa partida, mas ainda meio ponto inferior ao André Ramalho, muito porque o André Ramalho vem numa crescente, o Gustavo Henrique é um jogador mais estável, por exemplo. E 8 para o Matheus Bidu também. Queria que ele tivesse participado um pouquinho mais do jogo, tentado mais uns cruzamentos, né? Ele foi muito bem, né, nos chutes, mas eu senti que faltou acertar um cruzamento legal.
Se ele acertasse um cruzamento legal no jogo, era nota 9 para ele. Mas, obviamente, nota 8 não é ruim em nenhum universo, né? Quem me dera tirar só nota 8 na faculdade. Mas realmente, nota 8 para ele aí. Tá ótimo, tá bem justo o Bidu, mais um bom jogo do Bidu. O jogo passado foi melhor, obviamente, né? Pela nota você já percebe, mas não quer dizer que ele tenha jogado mal hoje, muito pelo contrário. No meio campo, nota 7 pro Ranieri, também vem a cada jogo melhorando. Nesse meio campo, obviamente, ele é o mais fraco, né? É o jogador de pior qualidade, mas isso não quer dizer que ele seja ruim, muito pelo contrário. Diz muito mais sobre a alta qualidade de Bridon, de Carrilho e de Garro. Obviamente, como eu disse, o Garro nota 8 aí para você já adianta na nota do Garro, porque ele não participou tanto do jogo, mas mesmo assim estava lá presente, quase marcou um gol, né? Depois de um cruzamento ali do Carrilho. Agora não lembro se foi do Carrilho, mas acho que sim, no final do primeiro tempo, que ele conseguiu antecipar o goleiro e quase acabou fazendo o gol. Ele que até queria fazer o golzinho dele, né? A gente percebia, mas acabou não participando, mas ainda bem que não precisou, né? Eu digo que quando o Garro participa, quando de fato ele tem a bola no pé, é quase impossível ele sair sem um gol e sem assistência. O impossível aconteceu, saiu sem um gol sem uma assistência, mas obviamente ele tentou muito. Teve uma bola que ele recebeu pouquíssimo tempo, teve 2 segundos para pensar, fez um baita lançamento que quase saiu um gol. Então a gente vê como o Garro é diferenciado demais, graças por ser diferente de Garrito. E os dois melhores do jogo, 2 dos 3 melhores, né? E o melhor do jogo também tá no próximo slide, vocês vão ver quem é, né? Apesar de vocês já imaginarem quem seja. O Bidon, nota 9,5. Por que 9,5, Biel? Por que não 10? Porque ele ficou um pouquinho assim, ele jogou um pouquinho assim, menos do que o Carrilho. Então, obviamente, deixei ele com 9,5, o Carrilho com nota 10. O Carrilho que, como você pode ver, né? Um vídeo aqui, ele tá com nota 10, 9, 8, então o jogo que ele tá com nota 4, 5. Realmente é um cara que é um pouquinho instável, principalmente em jogos fora de casa, ele não vai tão bem quanto em casa, mas não quer dizer que ele seja um jogador ruim, muito pelo contrário, é muito titular do Corinthians, é um cara que pausa o jogo, é um cara que acha ótimos passes, que consegue acelerar e esfriar o jogo na hora certa. Ontem estava até merecendo um gol, porque parece ele ainda não tem um gol com a camisa do Corinthians. Não vejo a hora que saia, porque é um cara que merece muito esse golzinho. E o Bidon, foi masterclass do Bidon ontem, como eu disse. Ele só tá com 9,5 porque ele jogou um pouquinho assim menos que o Carrilho. Mas, cara, acho baita um jogador que consegue se livrar da marcação com jogo de corpo, com drible, com passe, até com corta-luz. Enfim, é um cara fantástico o Bidon. Ele só tem nem 20 anos ainda. Ele ainda parece, ele é todo franzininho assim, né? Pensa até que ele é fraco, mas não. Para fiel bodybuilder, né? Que nem diz o Luiz Fabiano, uma parada assim, agora eu não vou lembrar. É um cara que se provou que é muito titular do Corinthians, é muito diferente. E ele só tem 20, 19 anos, né? Ainda tem pelo menos aí uns 15, 16, 17 anos de carreira. Vai ser um jogadoraço, tanto no Brasil quanto na Europa. Simplesmente o Iniesta brasileiro. É um Iniesta brasileiro você, Bidon. O Iniesta com o cabelo mais bonito e jovem. É você. E no ataque, é nota 10 para o nosso querido Memphis Depay, porque não tem jeito, né? O cara que faz 2 gols, um gol ele chutou bem, contou com o desvio, né? Contou com a sorte para fazer o gol. Mas gol é gol, importante fazer gol, óbvio. E o outro foi um baita de um golaço de falta, pegou na veia com raiva, com força, para estraçalhar o goleiro do Bahia e o gol da equipe adversária. Então, nota 10 para ele. Se no jogo passado ganhou nota 5, né? Foi um jogo muito ruim, um jogo muito abaixo. Nesse jogo, ele já voltou a ser o Memphis Depay que chegou e mudou a cara do Corinthians no ataque, querendo ou não. Ele e o Roberto são uma dupla sensacional, uma dupla maravilhosa. E nota 9 pro Yuri, porque, como eu disse, ele acabou sendo pior que o Memphis na partida, mas não quer dizer que ele tenha ido mal. Muito pelo contrário. Foi realmente um ótimo jogo do nosso querido Beto 9. Fez um golzinho, merecia pelo menos mais um aí para se tornar de fato o artilheiro do Brasil. Já é artilheiro do campeonato, né? Pode ser igualado hoje por Estevão e o Alejandro do Vitória, mas tomara que não. Porque ele merece, cara. É um cara que sofreu muito, um cara que a gente criticou muito. A gente, porque acho que 99% da torcida do Corinthians sempre, ou pelo menos criticou ele algumas vezes. Eu critiquei ele várias vezes, admito, não sou hipócrita. Mas é um cara que deu uma baita virada por cima, um cara que sempre teve qualidade, mas contava muito, era muito azarado, às vezes errava um mínimo detalhe que acabava comprometendo a jogada inteira. Enfim, que bom que esse cara deu a volta por cima. Queria que ele ficasse falando que vem, mas não tá com muita cara, né? Infelizmente, tá com cara que ele vai acabar saindo. Resta saber aí o que o Corinthians fará para substituir Yuri Alberto, porque realmente o Memphis, não sei se ele aguenta sozinho essa responsabilidade. Ele precisa de um cara do lado dele. Eu não sei se no Brasil, no Corinthians não tem, né, obviamente, mas não sei se no Brasil ou no mundo, sei lá, tem um cara que consiga fazer muito bem
esse papel que o Alberto faz, né, de facão, de um cara que não é um pivôzão, né, um cara que ajuda muito na construção, na marcação, na finalização, enfim. Realmente o Alberto é um baita jogador, trouxe um baita jogador, e se for para a Europa, que vá para um clube grande e que faça história, porque ele é um cara muito merecedor. Nas substituições, nota 5 para o Alex Santana e para o Thales Magno, entraram, e a nota base, né? Não ajudaram nem atrapalharam, então nota base para os dois. Nota 7 para o nosso querido Romerito, entrou fazendo aquele famoso drible dele, né? Um cara que consegue pausar o jogo também muito bem, tal qual o Carrilho, né? Um cara que consegue achar ótimas soluções, seja em drible também, seja em passe. Merecia um golzinho dele, merecia um gol. Tá merecendo um golzinho dele, né? Desde o jogo passado. Torcer aí porque ele faça no Grêmio, porque ele gosta de fazer gol no Grêmio. Então, realmente, é um cara que merece o gol. Nota 7 pro Romero. Nota 6 pro Coronado, por ter tentado alguma finalização, né? Já deu uma irritada. É um jogador irritante, dá uma irritadinha. Mas ele quase feito o gol, né? Bateu muito bem na bola, o goleiro fez uma baita defesa já nos acréscimos, então nota 6 para ele. E nota 6 pro nosso Zé Martins, pelo simples fato de ele ter dado uma mordida aí, cara. Ele tomou algumas bolas legais, achou uns bons passes, algo surpreendente. Em pouco tempo, realmente nota 6 aí pro nosso Zé Martins. Entrou muito bem. Todos entraram muito bem, né? Principalmente esses três últimos, né? Os dois, o Alex Santana e o Thales Magno, agregaram muito pouco, mas os outros três realmente tiveram alguns lampejos especial, o Romero. E para ser justo, rapaziada, como eu não dei nota 10 para nenhum jogo dos nossos técnicos da temporada, nada melhor que o último jogo em casa, que o Corinthians jogou muito bem, conseguiu os 3 pontos, não sofreu gol, o ataque funcionou de maneira incrível, o Corinthians dominou completamente o Bahia, mereceu a vitória, mereceu até fazer mais gols. Vou ser justo aqui e vou dar nota 10 para os técnicos do Corinthians em 2025, que agora tem contrato até o fim de 2016, até 2026, quer dizer. Então, realmente, torcer para que tudo dê certo, tem tudo para 2025 ser um grande ano para o Corinthians. Consigo ver isso, obviamente a gente precisa de umas contratações, né? Tem informação de quando eles querem contratar um lateral esquerdo, um ponta e um zagueiro. Então tomara que consiga essas contratações para reforçar o elenco, porque o Ramon Dias e Emiliano Dias mostraram que são bons técnicos, mostraram que se encaixaram com o clube, com os jogadores, com o elenco, com a torcida, tudo. Parece que está tudo muito bem encaixado no Corinthians, parece que está tudo muito bem contado. E, cara, incrível que eles têm feito essa arrancada de 8 jogos. Tiveram vacilo, sim, muitos jogos que eles erraram, sim, mas qual técnico nunca errou, né? Então, de fato, eu acredito que o Corinthians está em boas mãos em 2025. Agora, restamos a nós torcer, acreditar e parabenizar quando precisa e criticar quando precisa, é claro, né? Então, de fato, nota 10 para Ramon Emiliano Dias. Muito obrigado pela essa arrancada final. Muito obrigado por ter salvado com esse rebaixamento e levado a praticamente a Libertadores. E que vamos para a história no que vem. Bora! Então é isso, né, minha rapaziada? Mais um vídeo acabando aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam. Como eu disse, o vídeo não saiu ontem por motivos de logística, mas já saiu agora. Então, fiquemos tranquilos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho nesses vídeos. Vamos chegando ao final da temporada, domingo ter o último análise pós-jogo aqui dessa temporada 2024 do canal do Bielmari. Mas muito obrigado a todos que estiveram comigo desde o primeiro vídeo. Vamos rumo aí 1000 inscritos em 2025. Será que a gente consegue? Acho que a gente consegue, né? Então já compartilha com seu amigo que é corintiano, que sabe que vai gostar do conteúdo aqui do canal. Ainda não vai ser o último, o domingo ainda não vai ser o último vídeo do canal do ano. Acho que eu ainda vou fazer mais uns 2 aí por aí. Um sobre falando 2024 todo do Corinthians como um todo, e um outro vídeo um pouco diferente, quem sabe, tô pensando numa coisa aqui, não sei se vocês vão gostar, mas é isso. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todo mundo que estava aqui comigo desde o primeiro vídeo, e um beijo, um abraço a todos, e é isso, rapaziada, que bom que a gente terminou o ano dessa forma, algo inimaginável, né? Mas o Corinthians é isso, o Corinthians é para quem acredita, o Corinthians é para quem ama, o Corinthians é para quem torce muito. E ser corintiano é bom demais, né, rapaziada? Um beijo, um abraço e vai Corinthians, viu? Corinthians!